esqueci, acho que é dia 17 de janeiro, alguma coisa assim, 16, sei lá. Aí eu marquei meu casamento uma semana depois, né? No dia 24 de janeiro eu casei, de 2004, né? Formei em 2003. Aí me formei, só que daí aí eu já lecionava para curso técnico, e aí eu emendei o mestrado, né? Então eu fiz mestrado, e aí depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a lecionar em faculdade. Aí eu lecionei na própria Federal de Itajubá, como professor substituto, né? E também em Varginha, na Unis, em Varginha também, lá próxima, né, sul de Minas. E aí, isso até 2008, né, 2006, 2008, aí como professor universitário, aí para Macaé e já continuei, né, então, praticamente, eu comecei a lecionar em 2002, para o curso técnico, e até hoje eu sou professor, né, então eu sou mais professor do que engenheiro, né, pelo menos em tempo de caminhada aí. E eu gosto, tá, para mim é um prazer, né. Prefiro presencial, tá? Aí. Tudo bom, Flávio? Chegou o tigre aí. Opa, tudo bom, mestre? Beleza, cara? Beleza, graças a Deus. Você eu não vi, mas o tigre que está na sua frente, não sei quem que é. Você tá sumido da foto aí. Rapaz, o tigre tá prevalecendo aí. É mais bonito. Não tem dúvida nenhuma, cara. Não te conheço, mas não tem dúvida nenhuma. Aí, pessoal, então é isso. Estamos aqui juntos. Acho que eu sou, pelo menos em engenharia, acho que eu sou o professor mais antigo, né? Aí tem outros aí mais antigos do que eu, o professor Sérgio, né, de matemática, aí tem os de ciência da informação aí que são mais antigos do que eu. Mas na engenharia, acho que eu sou, com certeza que eu sou o mais antigo aí, que estou suportando vocês aí. Com o maior prazer, tá, Ana? Antes que você brigue comigo. Eu ia falar isso agora. Você adora gente. Gosto mesmo. Mas eu prefiro presencial, tá? Eu estava na esperança, a expectativa de voltar agora, né? Porque... Ana, você fez Resmate 2 semestre passado, não foi? O Lenon também? Foi. Fez tudo. Resmate 1, 2... com você. Hidráulica, Resmate 1 e Resmate 2. Não, mas quem que estava em Resmate 2 o semestre passado, além da Ana? Eu e ela. O Lenon, só vocês dois, né? Semestre passado eu estava dando aula em Resmate 2, era uma turma pequenininha. Era, sei lá, 15, 18, alguma coisa assim, era uma turma pequena. Aí, de vez em quando cai a internet, volta, né, uma coisa assim, e eu sei que teve uma das aulas lá, que eu me lembro, que eu estava falando e ninguém falava nada. Aí eu fazia uma pergunta e ninguém respondia. Aí eu mudei de slide, falei mais alguma coisa, perguntei, o pessoal não está entendendo, ninguém respondia nada. E eu fui ficando chateado, e aquilo foi me incomodando, e eu aqui sozinho, estava até aqui no corredor do lado, mas sozinho, tudo abandonado aqui, eu falei, puxa vida, ninguém está participando da aula, eu fui ficando injuriado. Não sei quantos minutos passou, que eu fui ficando nervoso, falei, quer saber de uma coisa? Se eu sair agora, ninguém vai perceber, ninguém responde, ninguém fala nada, ninguém está assistindo a aula, né? Eu estou falando sozinho aqui para a parede. Quando eu fui clicar no botão aqui de sair, no meio da aula, aí eu vi que estava no mudo. Aí eu habilitei o mudo, aí o pessoal, opa, estou aqui, professor, estou esperando você. De vez em quando acontece essas coisas, né? Você pensando mal da gente. Eu tinha motivo, tá? Eu sempre tenho motivo, sempre tenho razão. Hilário, aproveitar e conto para todo mundo. Na prova, vieram perguntar, na P2 de Resmate, vieram perguntar por que você botou a prova... Você botou a prova da P2 em 7 horas, alguma coisa assim, né? Eu falei assim, gente, Hilário voltou na aula, vocês que não estavam lá na aula pra falar que não queriam mais cedo a prova. Porque a prova de Resmate você marcou para 7 horas. Aí todo mundo... Aí vieram perguntar por que a prova seria 7 horas. Eu falei assim, gente, na aula, Hilário perguntou se 7 horas estava bom para todo mundo. Quem estava na aula falou que estava bom. Tá vendo? É isso que acontece, tá vendo? Que eu tenho razão. Então, assim, pelo menos uma turma de 50 e quantos que tem que 58, né? Pelo menos uns 5 estão prestando atenção, né? Alternando ainda. Agora uma turma de 15, às vezes só tem 1 ou 2.
Bom, pessoal, mas é isso, tá? Então, por enquanto, não tem possibilidade de gravar ainda, tá? Se alguém vai perguntar aí a parte de gravação, eu não vou gravar a aula de hoje. Me parece que o Martinelli ia resolver aí, mas eu não consegui verificar ainda se está disponível esse processo de gravação. Pelo Meet, não. Pelo Meet não está gravando, porque não tem mais essa opção aqui disponível para a gente, tá? Bom, é isso. Nossa disciplina, eu vou fazer uma introdução aqui, vou colocar a apresentação. Parte presencial, não sei quando que volta, tá? Não sei se ninguém falou nada, né? Não tem indicação nenhuma. Eu esperava, pelo menos na prova, né? Pelo menos na prova que a gente pudesse aí estar junto, né? No dia da prova seria ideal para mim. Mas no dia da prova não é legal não, professor. Não dá nem pra gente conversar. Não tem resposta. Maraísa, você tá na outra matéria, não tá, Maraísa? Eu acho que tá ótimo assim, professor. Maiara. Ótimo, depende para quem, né? Vou nem falar minha vida de asmatismo no semestre passado, não, que eu fiquei estressado várias vezes, tá? Não, tem matéria que faz diferença ser presencial e ser online. Algumas fazem muita diferença. Mas nessa turma que tem quase 60 alunos, como é que bota esse povo todo dentro da sala de aula agora? Tem isso também, né? Verdade, não tinha pensado nisso. Não tem nem sala para caber todo mundo, né? Eu acho que quem começou a faculdade no EAD perdeu muita coisa. Porque, assim, eu, por exemplo, já tive aula com você no presencial, então eu já sei mais ou menos quem você é, como é que funciona e tal. Mas quem não tem contato é muito ruim, gente. Eu fico pensando, como é que vocês conversam com os alunos sem conhecer ninguém? Conversa com o professor, vocês não têm aquela intimidade que a gente pega no presencial. Não tem. E o pior, né? Se eu ver vocês na rua, eu não vou cumprimentar, porque eu não conheço vocês, não. Vi um rostinho mais ou menos aqui, né? Aí, então, se eu ver alguém no shopping andando aí, vocês não gritam, porque eu não conheço vocês, assim, né? A maioria de vocês não... É o que a Miriam falou, né? Aquela parte presente. Quando começou a pandemia, eu ainda tive um mês de aula, né? Então, assim, eu comecei a lecionar em casa, mas eu olhava para as fotinhas aqui, a maioria nem tinha foto, mas pelo nome eu já lembrava, então a gente associava, né, o nome, o rosto, assim. Agora tá difícil, né? Ainda parece um leão no meio da aula, aí, um tigre, né? E aí complica mais ainda. Bom, então nossa disciplina, Ciência e Engenharia dos Materiais. Essa disciplina, ela tem uma divisão aqui, não é à toa que ela tem uma divisão, né? Quando a gente avalia ciência, é uma coisa, e engenharia, tá? Então, são dois assuntos, né, que estão relacionados, lógico, né? E, evidentemente, nós estamos falando aqui de materiais. Então, agora, a ementa que eu vou apresentar, essa apresentação aqui é o plano de curso, tá? Que, inclusive, está no AVA. Então, vocês podem baixar lá o plano de curso. Praticamente é exatamente essa apresentação que eu vou fazer agora. Então, ciência, eu vou estar no capítulo 1 até o capítulo 4, acho que até o capítulo 5, eu estou falando de ciência dos materiais, e depois a gente entra propriamente na engenharia dos materiais, tá? Isso daqui, para quem falou aí que não dava para conversar, né, eu achei essa foto super interessante aqui, só que isso daqui foi antes da pandemia, foi em 2019, tá vendo? Mas assim, se voltar a aula presencial, né, pelo menos a prova presencial, eu estou pensando em usar essa tecnologia aqui, tá? Eu ainda não vi essa tecnologia para o WhatsApp, tá? Mas pelo menos presencial eu acho que a gente podia usar essa daqui, porque vocês vão estar tão acostumados a conversar um com o outro, né, durante a prova, que a gente vai ser difícil, né? Então essa é super moderna, tá? Mas é interessante, tá? A gente pode usar aí. Então, ciência dos materiais. O que nós vamos... Eu começo com ciência, tá? E ciência dos materiais tem uma parte aí meio maçante, é muito teórica, tá?
Então, nós vamos falar de estrutura dos materiais, né, e propriedades. Isso daqui é basicamente o capítulo 1, né? Natureza e como a estrutura se relaciona com a sua propriedade. Então, isso daqui, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a gente vai estar falando de nível atômico, vou estar falando de átomos, né, de ligações atômicas, sem me preocupar com a química, tá? Então, vocês já fizeram a disciplina de química, né, da faculdade, tá? Então, assim, eu estou pegando o meu modelo de materiais, então, o meu modelo de átomo é essa ligação atômica, não aquela ligação iônica, aqueles negócios da química, não. Mas aí, a gente vai ver essa estrutura do material, como o material se forma, né, na parte, quando ele está solidificado, ele solidifica de que forma? Ele tem uma estrutura. E essa estrutura vai ter um comportamento, né? Esse comportamento do material a gente tem por propriedade mecânica, propriedade física, né? Então, essa estrutura, ele altera, né? Mudando a estrutura, muda o comportamento do material, tá? Bom, Marcos, vamos que vou e volta aí. Oi? Tudo beleza, cara? Mais um antigo aí, estou falando que a maioria é novo, né? Os materiais eram para ser dos novos, né? Do pessoal que está chegando no quarto período, né? Pessoal, o detalhe, eu esqueci de falar, tá? Mas quando eu estiver aqui no chat, eu não vejo, tá? Só de vez em quando que eu volto aqui para o chat e vejo, mas aí tem quem escrever, quem fizer pergunta, eu peço que use o microfone, porque daí pode me interromper a qualquer momento, não tem problema nenhum. Fala, Marcos. Professor, desculpa, eu estou inscrito na disciplina Fenômenos da Transferência. Então, acho que você está no lugar errado, cara. Aí eu pedi no grupo para me mandar o link da aula. Acho que mandaram errado aqui. Desculpa aí, professor. Tranquilo, pode ficar aqui se quiser, não tem problema. A minha foi ontem. Smart 2. Tá, show. Então, pessoal, quem quiser, às vezes tem gente que está sem microfone, então, por favor, se alguém tiver dúvida, escrever e eu não ver, quem lê aí pode dar o grito, tá? Falar, o João lá fez uma pergunta, tá bom? Quem está entrando atrasado aí, quem está entrando depois, digita presente no chat para contabilizar aqui a presença, tá? Então, voltando para cá, eu estou falando de ciência dos materiais, e depois a gente vai entrar na engenharia dos materiais, tá? Então, assim, a conversão em produtos finais. Então, aqui eu vou estar falando de tratamento, né? Como que faz para alterar a propriedade mecânica do material. Então, esse é o capítulo, o programa inteiro, né? Tudo que nós vamos ver. Então, nós vamos parar aqui no primeiro bimestre, tá? Então, aqui até o capítulo 8 vai ser o primeiro bimestre nosso. Então, olha só, materiais e propriedades mecânicas. Quais são os grupos de materiais? Nós temos 4 grandes grupos aí, né? Os metais, os polímeros, os compósitos e as cerâmicas. Então, eu estou pensando em grupo de materiais. Qual é o comportamento dos metais? Não de um metal, mas do grupo, né? Eles têm uma característica, né? Então, esse grupo de metais, e aí nós vamos avaliar as propriedades. Então, as propriedades de materiais, de uma maneira geral, e relacionada com o grupo, né? O metal conduz bem a eletricidade, isso é uma característica, né? Então, aqui, nós começamos hoje, tá? No capítulo 1, né? Ainda não está no capítulo 1, não. Aí, capítulo 2, estrutura cristalina dos metais. Então, agora, dos materiais, a estrutura cristalina dos materiais. Então, até aqui, assim, eu estou falando de material de maneira geral, né? Qualquer material, a princípio, tá? E aí, nós vamos pegar todas as estruturas e aí nós vamos, ao longo do curso, focalizar, sair de todos os materiais e pegar os materiais metálicos, e dentro desses materiais metálicos eu vou pegar o aço, né, a liga ferro-carbono, que aí vai caminhando para o aço. Então, conforme nós vamos progredindo, tá vendo aqui, ó, mecanismos de fortalecimento em metais. Então, aqui no capítulo 5, eu já não estou mais falando de cerâmica, de polímero, eu já estou falando de fortalecimento em metais. Daqueles 4 grupos, agora sobrou um.
E aí depois aqui, capítulo 7, siderurgia, eu já estou falando de aço, tá? Fabricação de aço ou ferro fundido, né? Mas das ligas ferrosas. E aqui tratamento térmico de aço. Então a gente pega esse mundo de materiais e a gente vai caminhando, focalizando no principal material, né? Que é o aço, tá? Então aqui, estrutura cristalina, capítulo 2. Deixa eu alterar aqui, fica mais fácil de ver. Então, esse capítulo 2 aqui, estrutura cristalina dos materiais, mas aí eu já vou focalizando os principais, que para a gente é o aço, tá? Imperfeições. No capítulo 2, eu estou considerando um material perfeito, né? Todo estruturado, mas esse material tem imperfeição, então imperfeição atômica, tá? Então, é falta de um átomo, o acréscimo de um átomo diferente. Então, a gente está falando de imperfeições, mas a nível atômico, a nível molecular, tá? Difusão. Difusão também é uma transferência, um transporte, né? É uma movimentação de átomos. Observe que a gente está na ciência dos materiais, tá? Uma parte aí bem pequena, né? A gente está falando de átomos, né? Então, difusão atômica. Capítulo 5, mecanismos de fortalecimento em metais. Então, aqui, como que faz para aumentar a resistência mecânica de um metal? Tá? Existem algumas maneiras de deixar o material mais resistente. Tá? Quais são essas maneiras? A gente já começa a observar aqui como que a gente faz o quê? Alteração, né? Muda a propriedade mecânica de um material. Tá? Capítulo 5. O 6 é falhas. Falhas em serviços. Por que o material falha? Ele falha por fadiga, ele falha por fluência, ele falha por uma fratura. Então, aqui a gente começa a observar nesse metal por que ocorre essa falha, né? As principais causas de falha. Capítulo 7, siderúrgica. Siderúrgica ele é a indústria que fabrica, né, o aço, o ferro fundido, então ele nada mais é do que uma indústria que pega o minério de ferro, pega o carvão, junta esses dois negócios, esses dois elementos, e aí tem o produto, né? O produto é o aço e o ferro fundido, tá? Então, aqui eu apresento a siderúrgica, uma das principais do Brasil, talvez a principal, né? Pelo menos para a gente a mais famosa aqui é a CSN em Volta Redonda, tá? Se alguém daquela região ali, todo mundo conhece a CSN ali em Volta Redonda. Aí, capítulo 8, diagramas de fases. Então, assim, se tem dois elementos, cobre e zinco. Se eu junto um elemento sozinho é uma coisa, mas quando eu junto tem uma liga. Essa liga, a gente vai avaliar o comportamento dessa liga no capítulo 8. Então, isso aqui a gente chama de diagramas de fases ou diagrama de equilíbrio. Nada mais é do que dois elementos que se uniram, né? Formando aí uma liga metálica, tá? Aí, aqui a gente acaba o primeiro bimestre. Aí começa o segundo bimestre, depois da nossa provinha. Eu tenho um sistema ferro-carbono, e aí agora eu estou falando de aço. Então, nosso segundo bimestre ele é aço e um pouquinho de ferro fundido no capítulo 12. O capítulo 9 é uma sequência do capítulo 8, porque aqui também é um diagrama de fases, só que agora é o diagrama de fases da liga ferro-carbono. O capítulo 8 é qualquer liga, né? Inclusive o ferro-carbono, mas aí eu não falo dele no capítulo 8, tá? O capítulo 9 ele é exclusivo do diagrama de fases do ferro-carbono. O 10, transformações de fases em metais. Então, eu tenho uma condição de equilíbrio, que é o capítulo 9, e eu tenho uma condição fora do equilíbrio, tá? Então, assim, o que acontece com o material? Um aço, todo mundo já viu alguém aí pegando um aço, esquentando e jogando na água. O que acontece? Isso daí não é equilíbrio, isso daí não é capítulo 9. Capítulo 9 não tem resfriamento rápido, é um resfriamento extremamente lento, tá? E aí a condição de equilíbrio para ele, para o material. Agora, se pega o material e joga na água, isso daí não é capítulo 9, aí é capítulo 10. Aí acontece alguma coisa no material que é essa transformação de fase. Então, toda a explicação do tratamento térmico, ele é no capítulo 10. Mas o nome comercial que a gente usa, que a gente conhece, têmpera, revenimento, recozimento, normalização, aí o capítulo 11 eu trato de tratamento térmico e tratamento termoquímico, tá? A explicação está no 10, mas a prática, digamos assim, o nome comercial está no 11, tá?
E aí, para fechar, ligas metálicas, eu falo um pouquinho de aço inox, falo de ferro fundido, a gente fecha o capítulo 12. Beleza? Em termos de lista, tá no AVA também, tá? São 3 listas. A primeira lista se refere à parte teórica do primeiro bimestre, desse conjunto aqui. Parte teórica. A segunda lista, parte teórica também no segundo bimestre. A terceira lista, ele é somente desses 2 aqui, ó. Então, a terceira lista é só cálculo, e aí são os 2 capítulos que nós teremos cálculo. Então, assim, essa matéria é muito teórica, tá? Eu vou falar muito, então até me canso, assim, até é bom que essa aula mudou horário, para mim, essa aula na sexta-feira ser o último horário, porque daí eu termino mais cedo, porque vai cansando minha garganta, vai acabando, eu já não gosto muito de falar, e aí mas essa matéria tem que falar muito, tá? Então, assim, então nós temos aí a terceira lista, que é a parte de cálculo. Então, apesar de aparecer algumas equações nas outras aí, mas eu não, eu resolvo até alguns exercícios aí, mas cálculo muito pouco, e aí, de fato, a gente vai fazer alguma continha e cai na prova nessa parte de cálculo, mas aí metade do capítulo da lista 3, que se refere ao capítulo 8, e a outra metade cai na segunda prova, que se refere ao capítulo 9. Tá bom? Mas aí a gente, quando chegar perto da prova, aí eu resolvo alguns exercícios, tá? Tem exemplo e tal. Então, são essas 3 listas de exercício. Com relação à bibliografia, o meu livro-texto é esse, que é o livro do Callister. Esse livro, ele é o principal livro. Ô, professor. Oi. Essa lista aqui, como que funciona a entrega dela? É por capítulo? Não é entrega, não. Eu resolvo em sala, tá, Mayara? Ah, tá. Eu vou falar daqui a pouco de prova, né? Acho que eu vou usar a mesma metodologia que eu fiz ano passado, né? Semestre passado. Só que tinha metade dessa turma, né? Vamos ver o que eu vou fazer agora. Mas, assim, a lista não é para entregar, não. Então, a lista é uma orientação, tá? Depois, quando eu chegar próximo da prova, eu abro e resolvo metade da lista com vocês, tá? A parte de cálculo, eu resolvo alguns exercícios, a parte teórica, eu resolvo alguns exercícios também, mas é uma orientação para a prova, tá? Não é para entregar, não, tá? Então, em termos de literatura, né? A nossa bibliografia, o meu curso todo, ele é baseado nesse livro do Callister, tá? Então, para quem pegar o Callister, ele é a principal literatura aí das faculdades, tá? Todo mundo aí de materiais, né? Essa matéria não é uma matéria de engenharia de produção, tá? Essa matéria é uma matéria de engenharia, né? Qualquer engenharia, né, tem que conhecer aí o básico de materiais, tá? Então, assim, quem for engenheiro metalúrgico, ele evolui, vai para os outros materiais, né, ele avança, tá? Mas esse daqui é um curso básico de engenharia, tá? E então todo mundo conhece o Callister, e a gente vai ver aqui metade do livro do Callister. Então todos os meus slides, a grande maioria, né, são baseados nesse livro, tá? Um outro livro muito bom também é esse daqui, eu também tenho, aí eu peguei alguma coisa dele, mas aí mais para complementar, alguma coisa que eu achei mais interessante, mas a minha literatura básica é esse primeiro aqui, tá? E aí, ainda como literatura básica, tem o Chiaverini. O Callister, ele pega todo o conteúdo, esse segundo aqui do Shockford também pega todo o conteúdo. O Chiaverini não, o Chiaverini, ele é um cara mais prático, ele já conhece mais a parte de engenharia e não a parte de ciência, ele não se preocupa muito com a parte de ciência, né? Então tem vários livros do Chiaverini, tá vendo? Tratamento térmico, aços e ferros fundidos, então ele já é um cara que a segunda parte ele é bom. O Callister já pega todo o conteúdo, tá? Tem também o Van Vleck, por exemplo, esse daqui, ó. Esse Van Vleck, Princípio da Ciência dos Materiais. Então, assim, ele é um livro que serve para o começo da matéria, serve para o capítulo 1 até o 4 aí, tá? Só que ele é um livro grande, né? Então ele detalha bem. Mas aí ele é muito químico, né? Então eu uso pode ser usado, mas só no começo, tá? Outros livros também, outro livro importante, tá? Para se alguém trabalha com materiais aí, ou metalurgia, alguma coisa assim,
esse livro do Copaet, ele é um livro muito interessante, porque ele é um livro que ele não tem muita teoria, ele tem muita foto. Então, em todo laboratório tem esse livro guardado ali, né? Porque se quer estudar por ele não é um bom livro, mas para a prática, para quem faz análise, para quem analisa o material, ele é um livro excelente. Ele tem vários estudos de caso, né? Várias fotos, falar, isso daqui é uma trinca, isso daqui é uma inclusão, né? Então, dependendo do que está sendo visualizado ali no microscópio, ele dá uma indicação, né? Do que pode estar acontecendo no material, tá? Esse é o nosso plano de curso. Então, aqui, o que eu estou falando, a ementa, o objetivo, tudo que eu estou falando aqui está detalhado lá no plano de curso. O monitor é o mesmo, tá? Para quem não conhece o monitor, é o monitor de resistência de materiais também, tá? Esse é o monitor, é o Lucas. Então, daqui a pouco eu passo o WhatsApp dele também, tá? Para vocês tirarem dúvida com ele. Vou passar o meu também, né? É o principal dele, né? Aí tem a monitora, que é essa daqui, que é a Lívia, mas a monitora não sabe se vai para fisioterapia ou se vai para engenharia, né? Ela tá mais para fisioterapia agora, acho que vou ter que demitir ela de monitora, tá? E a prova? Deixa eu ver a prova aqui, como é que tá? Nossa provinha. Deixa eu ver. Bom, nossa prova é de acordo com o calendário, tá? Antes disso, eu vou colocar aqui. Por telefone, tá? Pode mandar WhatsApp, pode até me incluir no grupo aí de vocês, quando vocês fizerem o grupo aí na véspera da prova, vocês podem me incluir, quem quiser, tá? Beleza? Digita presente aí, tá? Quem chegou depois aí. Nossa prova, ciências materiais, nossa prova é sempre na sexta-feira. Oi, Lari. O Luiz Fonseca, ele fez uma pergunta muito pertinente aqui. Ó. Ele perguntou, pedir resposta para a prova desse número aí também? Pedir, pode. Não sei se ele vai gostar da resposta. Ele tem direito de pedir, eu tenho direito de responder também, tá certo, Luiz? Mas é nesse número aí, tá? Então, vamos lá. Nossa prova é dia 1º de outubro. P1, 1º de 10 de outubro. Okay. P2, 26 de novembro. Isso de acordo com o calendário, tá? P2, 26 de novembro. Segunda chamada. A segunda chamada vai ser para outra semana, dia 3 de dezembro. Chamada 3 de dezembro. E como vocês gostam muito de mim, prova final, dia 10 de dezembro, tá? Dia 10 de dezembro. Isso aí. Beleza? E então, os trabalhos, Lário? Os trabalhos, pois é. Isso vai me dar trabalho, esse monte de trabalho, esse monte de gente, né? Então, olha só, qual que é a minha intenção, tá? Uma prova valendo 6 pontos, igual ao semestre passado, né? 20 pontos de presença e participação. Então, por isso que essa presença aqui é importante para mim. Então, vocês... não me importa, eu não faço presença por aula, tá? Eu não cobro 2 aulas, né? Agora, assim. Então, não me importa a hora que você entra, nem a hora que você sai. Quem tem compromisso aí, quem chegou atrasado, não tem problema, tá? Desde que participe da aula em algum momento, tá? Então, essa presença eu considero. E o trabalho valendo 2 pontos, tá?
Esse deve ser a nossa composição aí. Um trabalho em dupla. E aí a minha intenção é essa. Primeiro bimestre, fazer o trabalho escrito. E no segundo, é uma apresentação do trabalho. Tá? Na verdade, é o mesmo trabalho que você vai fazer no primeiro bimestre, você vai apresentar no segundo. Mas no segundo é somente a apresentação. Ok? Hilário, pelo tamanho da turma, será que não era melhor fazer em grupo, não? Em vez de dupla? Pois é. O problema de grupo é que de dupla, às vezes... A gente pode apresentar, não sei. A gente está habituado, professor. Em cálculo só foi assim. O que, Mayara? Apresentação em grupo. Um grupo? Grupo é uma ótima, Hilário. Vamos ver. Pois é, muita gente, 58 pessoas. A minha intenção é o seguinte, na P1, se eu conseguir reprovar uns 20, já cai para 38. Aí já P2, já a apresentação para o segundo bimestre já tá certo, tá vendo? Não, mas o jogo só tá perdido quando chegar no final. É. A gente não vai decidir, não. Tá. Vamos ver. Vamos lá. Acho que Aí, Hilário. nem Um trio. Professor, a sua prova é muito difícil? Não. A nível de dificuldade? Não, Mera, nunca foi. Nada. Eu já Professor, tentei. eu vou fingir que eu acredito, tá, Hilário? Mas é verdade, Lenão. Eu já tentei, Mayara, mas nunca consegui. Mas não é parecido com a do Diego, não, né? Não. Diego difícil. Não, pode ser. Não, nada a ver. Alô. Hilário é tranquilão. Aham. É um anjo comparado ao Diego. Quem falou, Miriam? Você falou, Miriam? Você é tranquilo. Tá vendo? Aí, ó, a voz de quem tá formando, tá vendo? A voz da experiência. Miriam, só você vai poder falar na minha aula agora. O resto vai todo mundo ficar quieto. Beleza? Se eu falar, eu ganho um ponto extra? Ô, professor, a questão das aulas remotas teremos nos 2 dias ou somente às quintas? Não entendi. Repete. Aula pelo Meet teremos nos 2 dias ou somente nas quintas-feiras? Não, quinta e sexta. Quinta e sexta normal. Tá? Ok. Obrigado. Beleza? Aí na sexta eu termino mais cedo, tá? Então pra gente respirar um pouquinho aí. Beleza? Quem teve o Luiz aqui, colocou uma observação, tá? Não coloca asterisco junto aqui. Então, quem colocou presente, acho que foi o Matheus Castelo Branco aqui. Coloca só presente, tá? Então, se for digitar outra coisa, pode digitar. Isso, beleza. Mas você colocou 2 S, ele não computa. Tá? Tem que ser exatamente o presente aqui. Isso, agora sim. Tá bom? Show. Pessoal, tranquilo? Alguma pergunta? Podemos começar? Agora de verdade? Vamos lá, então. Então, esse material está no AVA, tá? Quem acessou lá já pode baixar o material. Capítulo 1, propriedades, né? Materiais e suas propriedades. Então, se a gente observar aqui, ó, eu vou falar dos grupos. Quais são os grupos? Metais, cerâmicas, polímeros e compósitos. E aí eu vou parar em propriedade. Então, a aula de hoje, se der tempo, eu vou até propriedades mecânicas. Esse é o principal item desse capítulo 1, tá? Então, uma rápida introdução aqui, né, só para a gente recordar aí algumas coisas que a gente já viu até na história, tá vendo? Os materiais são fundamentais, né? Até a história divide aí pedra, cobre, a idade do bronze, a idade do ferro, né? E aí nós temos esses grupos. Alguém querendo falar alguma coisa ou não? Não, né? Então, esses grupos aqui, nós temos os grupos dos metais, os grupos cerâmicos, os grupos dos polímeros e os grupos dos compósitos, tá? Aí vem a pergunta, só tem alguém com o microfone aberto aí. Não sei quem que é. Então, vamos lá. Aí vem a pergunta, qual o melhor material?
A gente tem vários materiais, né? Cada vez a gente evolui, tem uma grande gama aí de opções, né? Mas, evidentemente, não tem uma resposta certa, né? Então, depende de vários fatores. Qual o melhor material? A gente normalmente pensa em custo, tá? Qual que é o mais barato? Mas tem outras variáveis que a gente tem que levar em consideração. Qual que é o tempo de vida ou durabilidade, né? Ou se a gente pensar, por exemplo, um carro, qual que é a idade de um carro? Né? Um carro dura 20 anos. Se eu colocar num carro um material caro que custa 200 anos, esse material não vai servir para nada. Então, a durabilidade tem que estar associada também ao tempo, né? Diferente, por exemplo, de uma estrutura, sei lá, pensa numa ponte. Ninguém constrói ponte para cair em 10 anos, né? Uma ponte, assim, uma estrutura, uma represa, por exemplo. A represa tem que ser projetada para durar aí centenas de anos, né? Então, o tempo, né, de vida, a durabilidade, né, a aparência, qual que é a finalidade, processos de fabricação, né, o processo de conformação também, degradação, propriedades. Então, assim, a gente tem que conhecer as propriedades, é isso que a gente estamos fazendo aqui agora, né, para a gente conseguir avaliar. E não simplesmente olhar no custo, né, às vezes o material caro, ele tem ali uma grande engenharia por trás desse material que justifica o preço dele, né? E aí nós podemos dividir pensando em termos de indústria, né? O que é uma indústria de produção em massa que está aqui? Produtos não diferenciados, utilização de materiais abaixo dos limites. Então, quando a gente pensa num produto de fabricação em massa, o custo é essencial. Claro, eu vou fazer uma caneta Bic, é o mais barato que tiver que eu vou colocar ali, né? Mas quando a gente pensa numa indústria de ponta, então que exige uma grande tecnologia, aí o fator custo ele passa a ser um fator secundário, tá? Não é que ele não é importante, o custo sempre vai ser importante, não é isso. Mas agora eu tenho que levar em consideração também as propriedades dos materiais. Ninguém manda um foguete para a Lua pensando no custo, tá? Senão já desiste de cara, não faz nenhum projeto, né? Então, nós temos aí uma divisão, quando a gente pensa aí em termos de mais ou menos 5 mil anos atrás, né, quando começa a história, né? Usavam muito argila, né? Aí vem o cobre, bronze, o ferro, ouro, prata, né? Sempre foi utilizado aqui nesse período, né? Ao longo da história aí da humanidade. E aí nós temos aí um avanço do conhecimento da ciência mesmo, né? Em torno de 100 anos. A gente está falando aí de praticamente, talvez um pouco mais de 100 anos, né, uns 150 anos, mas a partir daí teve algumas fases da história, né, principalmente quando a gente pensa, né, em termos de Revolução Francesa, que a mentalidade mudou muita coisa, em seguida já veio a Revolução Industrial, então no século XIX aí começa a ter esse avanço, né, da ciência, né, o desenvolvimento, a pesquisa, a curiosidade, e aí nós chegamos aí na ciência dos materiais e posteriormente, né, há 60 anos, vamos pegar a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente, que teve uma grande evolução, né? Então, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, em termos de tecnologia, era outro mundo, né? Outro comportamento, né? E agora, o mundo, a gente sempre está evoluindo por fases, né? É interessante, uma vez eu parei para pensar nessa parte da história, né? Se a gente observar essas revoluções que teve, né, Revolução Francesa, em seguida a Revolução Industrial, depois a gente tem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e quando a gente pensa no mundo pós-revolução, no mundo pós-guerra, né, é um outro mundo, de tal forma que quem viveu depois da Segunda Guerra, quem viveu antes da Segunda Guerra Mundial, né, não tem uma relação, né, isso está acontecendo com a gente hoje, né, nós temos aí tivemos uma evolução aí da tecnologia surpreendente, né, de tal forma que hoje a gente não pensa mais em viver sem WhatsApp, né? Mas há quanto tempo que eu tenho WhatsApp, né? Eu fui ter celular, na faculdade não tinha celular, né? Fui ter depois, quando eu já estava formando. Então, assim, quando eu volto um pouquinho, né? Isso faz 3 anos, 4 anos para trás, né? Que eu formei, lógico, né? Mas, então, assim, o mundo que era e o mundo que é hoje, de 10, de 20 anos para trás, é completamente diferente, né? Como é que a gente sobreviveu naquele tempo, né?
Mas, de qualquer jeito, eu vou voltar para aquela tecnologia muito interessante da Índia lá, de colocar o capacete lá, aquele papelão na cabeça. Né? Aquela tecnologia lá, ela é como é que fala? Essa é uma tecnologia perpétua, entendeu? Aquilo lá foi feito a nossa cara, né? Não vou nem falar de Resmate 1, que eu estou chateado com o Resmate 1 do mês passado, tá? Mas ciências materiais, para quem está falando de Resmate 1, eu já falei lá com o pessoal de ontem, né? Mas vamos lá. Então, assim, em termos de evolução, quando a gente volta lá para 5 mil anos, né? Então, está aí 3 mil anos antes de Cristo, né? Então, nós sempre tivemos muito uso de madeira, de pele, de fibra, de pedra, sei lá. E aí, com a evolução, com o passar do tempo, nós passamos aí a utilizar os metais, né? Então, quando a gente chega aqui, tá vendo, a Segunda Guerra Mundial, 44, terminou aqui, então nós temos um ápice aí da utilização de metais. Então, os metais tomaram conta aí, não é à toa que os aços hoje, ainda hoje, né, são essenciais, né, muito utilizados. Mas com o passar do tempo houve uma outra evolução, né? Descobriram aí, bolaram o compósito, né, a evolução dos polímeros, né? Então, hoje os materiais, os metais perderam um pouco de espaço para os outros, pela evolução dos outros materiais que nós conhecemos, né? Em termos de propriedade mecânica. Vou falar só propriedade, então. Não sei. Propriedades físicas determinam o comportamento do material no processo de fabricação. Dentre as físicas, nós podemos dividir em mecânica, térmica e elétrica. E aí nós temos também as propriedades químicas, que principalmente nós pensamos em termos de materiais, principalmente dos materiais metálicos, corrosão, né? Uma resistência à corrosão, né? Uma ausência de resistência à corrosão, tá? Eu vou detalhar melhor essas propriedades. As principais aqui para a gente são as propriedades mecânicas, tá? Resiliência, elasticidade, plasticidade, esse ponto aqui que eu vou abordar hoje, tá? E a gente vai parar a aula assim que eu terminar essa parte mecânica, e amanhã eu faço uma revisão disso daqui e a gente dá sequência, tá? Então, essas propriedades aqui, elas têm que ficar bem claras na nossa mente, porque a todo momento de ciências dos materiais ou de resistência dos materiais, tá? Eu vou estar falando de resistência, de elasticidade, de plasticidade, né? De resiliência, e em alguns casos, para quem aí já fez resistência dos materiais 2, principalmente, né? Vocês observam que existe uma relação entre eles. Então, o normal da faculdade estamos no 4º período, né? Eu deveria falar aqui para vocês dessas propriedades sem avançar para a resistência 2, Resmate 2. Mas eu preciso ir lá, e lá eu preciso vir aqui, para a gente relacionar essas duas disciplinas que estão, de qualquer forma, a gente está falando de material, né? Então, eu estou falando aí de fragilidade, de densidade, e lá eu também comento essas propriedades, eu preciso dessas propriedades lá, tá? Essas são as principais propriedades, e aqui, essas são as que eu vou estar abordando, então, para quem está fazendo só ciências materiais, que é o normal, e a todo momento do curso, tá? Então, a todo momento a gente vai estar falando aí como que aumenta a resistência mecânica do material. Ah, mas se aumenta a resistência, o que acontece com a dureza? O que acontece com a tenacidade, tá? Então, assim, tem muita gente que me fala isso depois, mas se aumentar a dureza, não aumenta a ductilidade também? Acho que porque começa com D, acho que o pessoal fica achando que é a mesma coisa, né? E, na verdade, são os opostos, né? Se um aumenta, o outro diminui, tá? Então, isso que tem que ficar bem claro para a gente aqui, tá? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Deixa eu fazer um negócio aqui, deixa eu ver. Eu vou abrir aqui, eu vou usar um conceito lá de Resmate 2 para explicar essas propriedades, tá? Então, nós temos aqui um diagrama que o Lenon e a Ana já sabem. A Miriam também, né, Miriam? Você já fez Resmate 2, então não tem problema. Se você não perguntar, eu sei. Então, tá bom. Boa, Miriam.
Vocês são muito cara de pau, não tá louco. Não tem nem vergonha, não fica nem vermelho. Não. Eu tenho um diagrama que eu chamo de diagrama tensão-deformação. Então, vamos lá. O que é a tensão? Se eu pensar aqui no material, deixa eu fazer aqui do lado. Imagina um material, ele está assim, ele está preso. Vocês estão ouvindo um barulho aqui? Dá para ouvir, não? Não. Não dá, não, né? Aqui não. É o meu cachorro que está batendo na porta. Deixa eu ver se eu posso com isso. Vai aqui. Vai deitar. Agora eu tenho cachorro. Deixa eu falar. Então, imagina um material que ele tem um tamanho, tá? Esse tamanho aqui, eu vou chamar de tamanho L, que é o comprimento deste corpo. Quando eu pego este material e coloco uma força nele, então agora eu tenho uma força aplicada no material. O que aconteceu? Este material teve uma deformação, eu vou chamar de delta. Essa deformação é uma deformação linear, tá? Eu consigo medir ela em unidade de comprimento. Ela deformou 1 milímetro, 2 milímetros, né? Então, de tal forma que agora, de acordo com a força aplicada, quanto maior for a força, maior vai ser esse delta, tá? Eu poderia trazer este F para cá e este delta para cá. É o mesmo conceito. E aí, eu vou ter uma relação que é assim, ó. Quanto maior a força aplicada, maior vai ser esse delta, maior vai ser a deformação, tá? E isso é proporcional. E essa proporcionalidade a gente conhece lá em Resmate 2 como lei de Hooke. Então, a tensão, ela é proporcional à deformação. Por que eu não uso F e por que eu não uso delta? Porque essa força aqui, ela depende da geometria. Concorda? Quanto maior, imagina o seguinte, se eu aplicar uma força de, sei lá, 10 mil newtons num corpo, será que ele vai romper? Num aço? Pô, depende da geometria, não depende? Se eu pegar um cabinho um arame de aço, talvez rompa, mas se eu pegar uma barra de 10 milímetros, 20 milímetros, ele não vai romper, não vai fazer nem cosquinha no material. Então, a força, ela depende da geometria. Só que daí, quando a gente tem a tensão, e essa tensão aqui é a força dividido por área, a área da seção transversal, essa área aqui, ó. Aí, essa tensão, ela não depende mais... Desculpa. Essa tensão aqui, ela não depende mais da área, de tal forma que quando eu pego esse ponto aqui, que é o limite, que eu vou chamar de escoamento, é um ponto E, que é o limite da região elástica para a região plástica, ele não depende da geometria, ele depende somente do material. Então, o aço tem um ponto de escoamento, é o máximo que o material pode chegar. O alumínio tem outro, o papelão tem outro, certo? Então, assim... Então, quando eu pego a força que o material suporta, dividido pela área da seção transversal, eu vou ter a tensão. Então, a gente não usa força, normalmente não usa, existe o gráfico, sim, tensão, deformação, mas normalmente a gente usa esta tensão, existe o gráfico força, deformação linear, que é esse delta, mas normalmente a gente usa o gráfico tensão, deformação específica, que é o epsilon, tá? E esse delta aqui também, ele também depende da geometria. Porque, olha só, ele vai deformar 1 milímetro. 1 milímetro é muito a pouco. Poxa vida, se eu pegar uma barrinha de 5 milímetros, ele deformou 1, isso é muito. Mas se eu pegar um trilho de trem, sei lá, 3 metros, 5 metros, sei lá, ele deformou 1 milímetro, isso não é nada. Então, o que é essa deformação epsilon aqui? Ela depende do quê? Ela depende do comprimento. O delta, né? O delta. Aí, o que eu faço com epsilon? Eu pego o L, o delta, e divido pelo comprimento inicial. Então, agora, esse negócio aqui, esse epsilon, ele é em porcentagem. Então, ele deformou 1%, deformou 2%. Então, assim, se eu tenho 5 milímetros, deformou 1, ele deformou 20%.
20% é muita coisa de deformação, tá? Mas aí agora não depende mais do comprimento inicial, certo? Porque dividiu aqui, né, milímetro por milímetro, cancelou. Ele sai dimensional, multiplica por 100. Não sei se eu fui muito claro, tá? Se alguém tiver algum problema aí, pode perguntar, fica à vontade. Mas assim, eu preciso entrar nesse diagrama para explicar os conceitos. Mas esse diagrama, a gente detalha ele em resistência de materiais, tá? Então, o conceito de tensão, o conceito de lei de Hooke, que eu ainda não terminei aqui, né? Isso está tudo lá em RESMAT 2, tá? Mas aí, o que acontece com o material? Se eu coloco uma carga nele, ele vai deformar. Todo material deforma. Então, colocou qualquer carga, ele vai deformar. Deforma pouco, mas deforma. Só que se eu aumentar essa força que está aqui, ó, quanto maior for a força, maior vai ser a deformação. Ou seja, se eu estiver nesse gráfico, apliquei uma tensão, ele gera uma deformação. Apliquei uma tensão maior, gera uma deformação maior. Apliquei uma deformação maior, gera uma deformação maior. Tá? Até que eu chego neste limite aqui, ó, nesse ponto de escoamento. Esta é a tensão, que é a tensão de escoamento, que vai diferenciar o que nós chamamos de região elástica, daqui para a esquerda, para a região plástica, que o material faz isso, ó, rompe. Então, aqui é o ponto de ruptura. Certo? Mas qual que é... Aí eu falei? Então, qual que é... O que acontece com o material? O material, ele é linear, isso daqui é uma reta. Sempre a deformação é proporcional à tensão, até chegar nesse limite. Daqui para frente, não. Daqui para frente o material deforma muito. Uma pequena tensão, o material já deforma. Vocês podem observar isso daí? Até fácil, né? Elástico, né? Você pegar, vocês que têm muito dinheiro aí, pega o elástico e estica, volta, né? Aí tem um momento que você estica, ele não volta mais como era antes, porque ele passou da região elástica para a região plástica, né? Essa é outra característica também. Toda vez que a gente está dentro da região elástica, se eu colocar uma carga, uma tensão até aqui, ó, e tira a força, ele volta para o zero. Coloca uma tensão até aqui, tira a força, ele volta para o zero. Até o ponto de escoamento, se o material colocar força, ele vai deformar. Mas tirou a carga, ele volta para o zero. Ele volta exatamente como era antes. Quando passa para a região plástica, se o material foi deformado até aqui, se tirar a carga, ele não volta mais para o zero. Ele vai voltar para cá, ó. Ele vai ficar com uma deformação residual, tá? Então, em termos de resistência dos materiais, a gente nunca pode... Toda vez que eu falar nunca está errado, toda vez que eu falar sempre está errado também, tá? Então, até uma dica aí, né? Para engenharia de maneira geral, né? Tudo tem exceção, tá? Então, eu estou falando da regra, mas tudo tem exceção, tá? Toda vez que falar nunca acontece, né? Ou sempre acontece, muito provavelmente está errado. Até nisso está errado. Se eu falar assim, todo mundo vai ser aprovado sem prova final, aí tá errado, né? Aí tem exceção, né? Não é sempre, né? Beleza? Mas assim, em termos de resistência de materiais, o que eu tenho que sempre ter em mente? Que o material nunca pode passar do ponto de escoamento. Eu nunca posso permitir que ele chegue para a região plástica. Então, o material que está sofrendo esforço, qual que é o limite dele? É o escoamento. No máximo esse, é daqui para baixo, tá? E aí, para quem lembra lá de RESMAT 2, né, em cima desse ponto, eu não posso deixar chegar nele, então eu começo a aplicar coeficiente de segurança, tá? Um coeficiente de segurança é para evitar que o material chegue neste ponto e ele não pode passar para a região plástica. Tem exceção? Claro que tem, mas essa é a regra. Então, mas em termos de resistência de materiais, eu começo a pensar nesse ponto como limite, tá? Então, aqui eu já tenho essa definição, ó. O que é um material, um comportamento elástico? É uma capacidade do material deformar quando submetido ao esforço. Isso é natural do material. Mas voltar à forma original. Então, toda vez que o material está dentro da região elástica, né, o comportamento elástico aplicou carga, ele deforma, mas ele retorna. Agora,
Quando o material ele passa para a região plástica, o material coloca uma tensão, vai deformar? Vai. Mas agora, quando tira a tensão, ele mantém uma parcela, tá vendo? Da deformação. Então, agora ele não volta mais para a condição original dele. Isso aqui, ó. Ele não volta mais para o zero. Então, o material passou para a região plástica, tá? Tem casos assim que eu quero que o material chegue e permaneça. Eu quero. Imagina, por exemplo, uma cantoneira. Já viram uma cantoneira? Eu vou pegar uma chapa e vou dobrar ela para colocar aqui no canto da mesa. Eu quero dobrar e quero que esse material fique um L. Né? Então, nessa curvatura aqui, esse material ele vai ser deformado plasticamente. Mas eu quero que ele fique desse jeito. Então, se ele voltar para a condição original, imagina que eu pego um material plástico aí que eu deformo ele volta. Né? Isso para mim não serve. Mas assim, o normal, né? Nesse caso, eu quero que ele deforme plasticamente e permaneça nessa condição. Tá? Ficou claro aqui elasticidade e plasticidade? Alguma dúvida até aqui? Então, eu tenho aqui o comportamento do material deste ponto para a esquerda, escoamento para a esquerda, comportamento elástico. Deste ponto para a direita, comportamento plástico, tá? Até chegar aqui. Esse é o limite do material que ele rompeu, aí acabou, né? O primeiro item que está aqui, resistência mecânica. Toda vez que eu falar em resistência mecânica, é o quê? Material capaz de resistir aos esforços, né? Então, o material resistente quanto maior for essa tensão aqui de escoamento, né? Quanto maior for essa tensão de escoamento, melhor. O material é mais resistente. Resistência mecânica, tá? Então, você observa que o termo resistente, apesar de normalmente eu relacionar ele resistência com resistência mecânica, só o termo resistente ele falta informação, porque ele pode ser resistente à corrosão, resistente à fluência, entendeu? Então, assim, eu tenho uma resistência, está faltando alguma coisa, né? Nesse caso, resistência mecânica é o material que suporta. Um exemplo típico aí, né? Quem que suporta mais? É um isopor ou um aço? Então, o aço ele tem uma tensão alta, uma tensão elevada. Então, eu posso colocar muita carga, ele suporta muita força, porque ele tem uma tensão resistente elevada, tá? Então, quanto maior for a resistência do material, maior vai ser esse ponto E, esse ponto de escoamento aqui, tá? Essa bagunça que tá aqui, né? Ductilidade, medida de quê? Deformação plástica até a ruptura. Então, neste diagrama, eu consigo enxergar a resistência mecânica aqui, tensão. E a ductilidade, eu consigo enxergar aqui, na deformação. Esta é a deformação do material até a ruptura. Então, essa deformação total aqui, ó, eu chamo de ductilidade. Da mesma forma como essa na vertical aqui, eu chamo isso daqui de resistência mecânica, tá? Então, assim, está muito bagunçado. Desculpa, Hilário, qual a diferença ali da deformação mecânica para a ductilidade? Onde que termina a deformação mecânica ali? A deformação, a ductilidade é a deformação, até a ruptura, até esse ponto aqui, ó. Ah, tá, é que você falou uma segunda coisa aí, eu não sei se eu... Eu acho que misturei, mas aí eu estava falando da resistência. Então, ó, essa resistência é o eixo na vertical. Essa ductilidade é o eixo horizontal. Tá? Ok. Então, assim, essa resistência mecânica, eu vou enxergar ela aqui nessa linha, né? Nessa parte vertical. E a ductilidade, eu vou enxergar ela para cá. Quanto maior for essa deformação até a ruptura, maior é a ductilidade do material. Então, toda vez que eu falo assim, o material dúctil é o quê? É um material que deforma muito. Quanto maior for a deformação, mais dúctil é o material. Quando eu falo assim, o material resistente, resistência mecânica, tá? Quanto mais alta for essa tensão de escoamento do material, tá? Assim, só para... Muito bagunçado aqui. Então, ó, eu tenho aqui de novo o gráfico. Esse gráfico é o gráfico tensão, deformação.
E eu tenho um material que ele é assim, ó. Deixa eu botar aqui. Esse material é assim. Ruptura. E eu tenho um outro material, ele é assim. Então, aonde que eu defino? Vamos falar em termos de resistência mecânica. Aonde que eu enxergo a resistência mecânica do material? Esse daqui é o ponto de escoamento do material A, tá? Do material vermelho. Esse daqui é o ponto de escoamento do material verde. Qual que é mais resistente? É o material vermelho. Aonde que eu enxergo ductilidade? Esse ponto aqui, olhando aqui para baixo. Qual que é mais dúctil? É o verde. E esse daqui, o vermelho, eu vou enxergar a ductilidade dele aqui embaixo, tá? Aonde que eu enxergo esse comportamento aqui? De elástico ou plástico? Eu vou enxergar a partir desse ponto aqui, ó. Para o material verde ou para o material vermelho, nesse pontinho aqui, né? Então, daqui para a esquerda, o material é comportamento elástico. Daqui para a direita, o comportamento agora é plástico, tá? Então, o material vai ficar deformado plasticamente. Tranquilo, essas 4 propriedades. Ficou claro aqui de acordo com o diagrama? Alguma dúvida? Beleza, né? Conceito aqui de dureza. Vamos falar de baixo aqui. Densidade é muito simples, né? É matéria, quantidade de massa no volume, né? Então, isso aqui todo mundo já viu. Densidade de massa por volume, se eu manter um volume constante, quanto mais massa tem ali, mais denso é o material, tá? Então, assim, material do chumbo, muito denso, né? Então, eu posso relacionar aí com peso, né? O material tem muita massa, então ele tem muito peso, né? Conceito de dureza. Dureza é resistência do material à penetração ou a desgaste. Então, nós podemos medir a dureza através de um durômetro. Tem um equipamento que ele tem um penetrador, né, de diamante ou de uma esfera, né, muito rígida, muito dura. Então, ele faz uma força e ele mede a resistência à penetração. Esta é a forma como nós medimos dureza do material. E existem escalas de dureza, tá? As escalas normalmente usadas, a escala Vickers, a Rockwell, né? Então, tem a HB, né? Hardness Brinell, a Brinell, a Vickers, qual que é outro? Esqueci. Brinell, Vickers, Rockwell. Rockwell aí tem várias escalas, Rockwell A, B, tá? Então tem umas escalas de dureza, tá? Mas existe uma relação entre dureza... Ixi, o que aconteceu? Vocês estão me ouvindo bem? Fez um barulho aqui? Tô vendo. Sim, professor. Então, existe aí uma relação de resistência com dureza. E a relação é o seguinte, não vou fazer nenhum gráfico aqui, mas é um gráfico assim, tá? Um gráfico assim. Quanto maior a resistência, delta, maior vai ser a dureza. O que significa isso? O material, quando ele aumenta a resistência mecânica, ele aumenta a dureza também. Isso é diretamente proporcional. E, quando aumenta a resistência mecânica, diminui a ductilidade. Isso também é regra, tá? Então, se eu pensar nesse slide aqui, voltando para cá, deixa eu apagar isso aqui, é muito feio. Então, um material que, por algum motivo, aumentou a resistência mecânica, tá? Existem formas de aumentar a resistência mecânica. O capítulo 5, observe o capítulo 5, o título é Mecanismos de Fortalecimento em Metais. Aumento da resistência mecânica dos metais, tá? Então, basicamente, isso daqui. Mas o que acontece com esse material? Quando ele aumenta a resistência mecânica, a ductilidade diminui. Um material mais resistente, ele deforma menos. E o que acontece com a dureza? A dureza aumenta. Quando aumenta a resistência mecânica, aumenta a dureza também. Tá? E diminui a ductilidade. Existe até um conceito que eu já vi uma vez, assim, eu vi numa literatura,
relacionando o que é o material dúctil. Vou tirar daqui. Cadê vocês? Relacionando aí o que é material dúctil do que é material... Agora eu vi, acho que o somzinho que eles emitiram aqui é a próxima aula, né? Ele deve mandar aí, uns minutos antes, ele deve mandar uma notificação. Apareceu aqui agora. Então, assim, eu já vi isso na literatura, não é regra, tá? Não é regra, não é normativo, mas pode ser levado em consideração. O que é material dúctil, o que é material frágil. Então, o frágil é aquele que tem baixa resistência a choque. Depois eu vou falar disso, tá? E o que é o material dúctil? O material dúctil é aquele que deforma muito. Então, assim, se aumentar a ductilidade, diminui a fragilidade. Né? E o inverso também é verdadeiro, lógico, né? Mas, assim, uma das maneiras de definição do que é o material dúctil para o material frágil é o grau de deformação. E aí, já vi um autor que fala assim, ó, se o material deformar até 6%, então 6% de deformação até a ruptura, ele é considerado material frágil, ou seja, ele deforma pouco. E o material que deforma muito, né, mais que 6%, e aí tem 10%, 20%, tem material que deforma 40%, 50% até a ruptura. Ele é considerado material dúctil, tá? Mas, assim, tem tantas variáveis envolvidas nisso daí, que esse conceito aí, ele serve para hoje. Mas para as próximas aulas ele já não serve mais para nada, tá? Mas pelo menos só para a gente ter uma noção, né? Então, assim, se o material deforma muito, ele é dúctil. Se o material não deforma, ele é frágil, tá? E é o conceito de fragilidade que apareceu no outro slide ali, né? Na outra tabela, que eu vou deixar para amanhã, porque daí eu vou falar de tenacidade, resiliência e fragilidade, evidentemente, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Quando a dureza aumenta a resistência do material, resistência mecânica, e diminui a ductilidade. Beleza? O material mais resistente, ele é mais duro e menos dúctil. Beleza? Ele vai deformar menos, essa deformação é menor, tá? Então, assim, um exemplo típico, ferro fundido branco, é um material extremamente duro, e aí se você colocar carga, ele suporta muita carga, só que ele rompe sem deformar, a deformação dele é muito baixa, então, duro e frágil, tá? Exatamente. Beleza? E essa é a regra, tá? Toda regra tem exceção, tá? Toda regra tem exceção. Mas a regra, eu vou falar da regra e depois a gente comenta ao longo do curso de exceção, né? Quando for o caso. Tá show? Pessoal, todo mundo digitou presente aqui? Os que chegaram atrasados aí. Então, a partir de agora, né? Normalmente a primeira turma aí, eu habilito aqui tem um link aqui que eu habilito o presente, né? E vocês digitam só presente, né? E aí eu contabilizo aí a participação de vocês, tá? Vou fechar aqui. Então, nós estamos com 42. Tem 42, contando 48, que tem um que saiu. Beleza. Pessoal, tranquilo? Amanhã nossa aula é 7h50, né? 7h50. Aí amanhã a gente continua e termina o capítulo 1 aí. Show? Tá show. Show, professor. Boa noite. Show, professor.